Ouça a palavra com o pastor Charles Cruz. E aí, meu amigo e minha amiga, Deus te abençoe grandemente. Que bom estar com você neste curta palavra para te trazer uma palavra de bênção, de alegria, de paz. Tenho certeza que o Senhor te abençoará grandemente, porque eu já estou muito abençoado e eu quero ministrar a bênção do Senhor na sua vida. Eu quero que você medite comigo no livro de Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler apenas o versículo 19, que diz assim, olha: Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Essa é a história de uma mulher chamada Agar, que tinha um filho com Abraão. E esse filho, ele se chamava Ismael. Veja bem, nós não temos tempo para compartilhar detalhadamente este texto, mas eu te convido para depois você ir lá no livro de Gênesis, capítulo 21, até no capítulo anterior, para você entender melhor, o que está dizendo, como que foi a história, para você poder entender de uma forma mais exata. Eu vou te dar aqui um panorama para você entender mais ou menos o que aconteceu ali. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus, mas ele não estava tendo dificuldade para que Sara, sua esposa, pudesse lhe dar o filho que Deus lhe prometera. O que eles fizeram? Sara, então, ela fez um trato com Abraão. Olha, pega uma das nossas servas, pega ali Agar e faz um filho nela. E aí você vai ter aí a sua descendência. Porque Sara, ela era uma mulher estéril. Ok? Então o que ele fez? Ele foi lá e com essa serva que ele tinha, teve um filho, o nome desse filho, Ismael. Bom, só que Deus tinha uma promessa que daria um filho para Abraão, com Sara. E mais tarde ele teve esse filho com Sara. Acontece que no decorrer do tempo, Sara ficou muito enciumada com Agar, e aí ela fez com que Abraão a expulsasse, que mandasse ela embora das suas terras, fosse embora. E o que Abraão fez? Ele foi lá, preparou tudo e mandou embora Agar e o seu filho Ismael. Com muita tristeza no coração, mas assim ele fez. Bom, o que acontece? Agora estava Agar e Ismael desamparados lá no deserto, e quando acabou o pão, acabou a comida e acabou a água, ela se desesperou. Ela se desesperou de tal forma que ela colocou o filho Ismael em uma árvore encostado, já com muita sede, se afastou, segundo a palavra de Deus, vai dizer que ela se afastou uma distância de uma flecha, né? Então era a forma deles medirem naquela época, né? Pegar uma flecha, aí medir, então ela deu uma distância de uma flecha do menino Ismael, e ali ela começou a chorar, dizendo: agora nós vamos morrer. E de repente aparece, né, o Senhor, uma visão para ela, e ali diz para ela: olha, Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até lá e encheu de água a vasilha e deu beber ao menino. Então, quando Deus fala com ela, quando Deus aparece para Agar e que lhe abre os olhos, veja bem, ele não fez com que aparecesse água, ele fez com que os seus olhos fossem abertos. Muitas vezes as pessoas estão em tanta dificuldade na vida, tão desesperadas, que elas não conseguem ver as possibilidades que estão bem à sua frente. Foi o que aconteceu com Agar. Ela estava tão desesperada, tão atribulada, que ela não se deu conta de que ela tinha acabado de colocar o seu filho numa árvore. Ora, no deserto, se tem árvore, vai ter água. Mas ela não conseguiu enxergar, ela não conseguiu ver isso, porque ela estava desesperada. Ela estava atribulada. Então, não deixe a tribulação te cegar. Não deixe o desespero impossibilitar que você veja as possibilidades, porque elas podem estar bem à sua frente e você não consegue vê-las. Então, neste momento, essa palavra que eu te trago agora é uma palavra para tocar a sua vida, que com certeza Deus está te abençoando e falando no seu coração, porque Ele é Deus de milagres, mas muitas vezes o maior milagre que nós precisamos é de que Deus abra os nossos olhos. Permita que Deus possa abrir os seus olhos agora.
Sejam seus olhos espirituais, olhos emocionais, ou quem sabe até mesmo seus olhos físicos, literalmente os olhos físicos, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor quer te fazer ver, quer te fazer enxergar. Então que o Senhor possa te abençoar grandemente. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu sou o pastor Charles Cruz, da Igreja Cobertura Cristã, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E no finalzinho desse vídeo tem aí os nossos endereços, os dias e horários dos nossos cultos. E você é meu convidado, leve sua família e participe de um dos nossos cultos, porque vai ser um grande prazer você estar lá conosco, tá ok? Um grande abraço e que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando grandemente.